Olá! Hoje a gente vai desvendar um método bem simples para substituir um hábito, um vício, na verdade, muito comum em vendas e que, vamos ser sinceros, não funciona. A ideia é trocar isso por uma técnica poderosa que realmente abre portas para uma conversa. Bora lá? Olha, a verdade é uma só e dói um pouco. A maioria das vendas se perde antes mesmo de começar de verdade. O erro fatal acontece logo de cara, na primeira abordagem. É exatamente ali que a oportunidade, morre na praia. E qual é a frase que faz esse estrago todo, hein? É aquela que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes e provavelmente já usou também. A grande assassina de conversas é o famoso "posso te ajudar". E o que essa pergunta quase sempre provoca? Exato, aquela resposta que já está na ponta da língua. Não, obrigado, tô só dando uma olhadinha. E pronto, fim de papo. Oportunidade foi pro espaço, a venda acaba antes mesmo de ter a mínima chance de acontecer. Mas calma, tem uma solução. E o melhor, é uma solução estruturada e super fácil de aplicar. Vamos conhecer então o método que transforma esse beco sem saída numa conversa de verdade. É a solução em 3 movimentos. Então, como funciona? São 3 passos bem simples. Primeiro, observar. Segundo, fazer uma abertura específica. E terceiro, a pergunta de contexto. Vamos mergulhar em cada um desses passos para ver como funciona na prática. Tudo, absolutamente tudo, começa com o primeiro movimento. Observe primeiro. E isso exige uma coisa que a gente, na ânsia de vender, muitas vezes esquece: um pouquinho de paciência. É aqui que entra o que a gente chama de janela de ouro. Sabe quando o cliente entra na loja? A pior coisa é ir correndo na direção dele. O ideal é dar um respiro, um espaço de uns 15 a 30 segundos. Parece pouco, mas esse tempo é crucial para a pessoa se ambientar, sabe? Respirar, olhar em volta, sem se sentir caçada. E o que se faz nesse tempo de espera? A gente observa. Mas não é observar por observar, é observar com intenção. Para onde a pessoa foi primeiro? Que item específico ela parou para olhar, ou até tocou? Como ela está vestida? Parece que veio de um treino? Cada um desses detalhes é ouro. É a informação que vai guiar a abordagem perfeita. Ok, a observação foi feita, as pistas foram coletadas, agora é hora de agir. Vamos para o segundo movimento, a abertura específica. É nesse momento que a mágica acontece e a conversa de fato começa a rolar. E o que é uma abertura específica? Pensa assim, não é um oi, tudo bem, genérico. É um comentário ou uma pergunta que tem tudo a ver com o que o cliente está fazendo naquele momento. O objetivo aqui é começar um papo de forma natural, que não soe como estou tentando te vender algo. E essa tabela mostra perfeitamente a diferença. De um lado, o genérico "posso te ajudar com alguma coisa?", que a gente já sabe que não leva a lugar nenhum. Do outro, algo específico, tipo "essa legging acabou de chegar, sabia? É uma das mais vendidas da coleção nova". Percebe como a segunda opção é um convite para conversar, enquanto a primeira é praticamente uma porta na cara? Beleza, a gente já observou, já iniciou uma boa conversa. E agora? Qual o próximo passo? Agora vem o terceiro movimento, a pergunta de contexto. É aqui que o jogo vira, porque é o momento de entender a real necessidade de quem está ali. A lógica é simples. Quanto mais se sabe sobre o contexto, mais fácil fica apresentar o produto certo. A gente para de empurrar itens aleatórios e começa a oferecer a solução perfeita, feita sob medida para aquela pessoa. E como é que se descobre esse contexto? Fazendo as perguntas certas. Por exemplo, a procura é por algo para o treino do dia a dia ou para uma ocasião especial? Ou então, qual é o seu esporte principal? Cada resposta é como uma peça do quebra-cabeça. É o combustível que vai guiar a venda para o caminho certo. Bom, para que esses 3 movimentos funcionem, tipo como uma orquestra afinada, existe um princípio fundamental por trás de tudo. A gente pode chamar de a regra de ouro das perguntas. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, as perguntas que a gente chama de fechadas. São aquelas que a resposta pode ser só sim ou não e que matam o diálogo na hora. Tipo, gostou? A pessoa pode só dizer mais ou menos e pronto. Do outro lado, as perguntas abertas, que exigem uma resposta de verdade. Ao invés de gostou, que tal? O que achou do caimento? Viu? A pessoa é estimulada a elaborar, a dar mais informação. E aqui chegamos no ponto central. A regra mais importante para se ter em mente, a tal da regra de ouro, é: nunca faça uma pergunta que possa ser respondida com um simples não. É só isso.
Parece bobagem, mas internalizar essa regrinha muda o jogo da comunicação completamente. Tá, mas como garantir que as perguntas sejam sempre abertas? Tem um truque bem fácil. É só começar as frases com palavrinhas mágicas como o que, como, qual ou porquê. Usar essas palavras naturalmente já abre a porta para uma conversa, em vez de fechar. Beleza, então vamos juntar todas as peças. Vamos recapitular esse novo método para o sucesso, de uma forma bem clara e direta. Então, qual o plano de ação? Simples. Passo 1, observe por 15 a 30 segundos, sem pressa. Passo 2, comece o papo com um comentário específico. Passo 3, faça uma pergunta de contexto para entender a necessidade. E claro, sempre com a regra de ouro na cabeça, só perguntas abertas. É um processo, um método que dá para repetir e que traz resultados consistentes. Olha, aplicar esse método não é sobre ser mais legal ou se esforçar mais. É sobre ter uma técnica, uma estratégia que funciona. A questão que fica no ar é: que nova conversa, uma conversa de verdade, dá para começar amanhã usando isso?